Bom dia mais uma vez, obrigado pela sua presença. Há necessidade dessas férias mesmo em dois períodos, vamos dizer assim, no semestre, né? Escolas particulares começam agora, tem um mês inteiro, cada unidade se programa, geralmente estadual tem um período mais curto, se não me engano 15 dias, e do município também acho que vai ter 21 dias. Enfim, como que funciona você na qualidade de diretor pedagógico? Essa necessidade se faz necessário? Como que é essa coisa aí? Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Então, assim, há um estudo internacional isso, que os dias letivos por ano correspondem a 200 dias letivos. E aí o restante desses dias, então, é período para descansar. Quando surgiram essas férias, foi no hemisfério norte, elas são conhecidas como férias de verão. Obviamente lá as estações são contrárias daqui e a ideia é que o aluno descanse, mas que ele possa estabelecer contato com a família. Então foi muito comum, quando surgiram as férias, a ideia do verão, porque é um momento que dava para viajar com a família e tal. Então elas são necessárias, o aluno precisa descansar, mas tem alguns dados importantes, né? Que férias escolares não significa que o aluno perca totalmente a sua rotina. Então, foram elaborados estudos, tem dois estudos bem importantes aqui, chamado de efeito verão. É um estudo que começou nos Estados Unidos, dizendo que cada mês de férias que os alunos têm, eles perdem 10% das suas habilidades em matemática, e quando é criança de baixa renda, perde 15% das suas habilidades em matemática. Na Nova Zelândia, esse mesmo estudo, feito com os alunos dos quartos e dos sétimos anos, apontaram que cada 6 semanas de férias há uma perda de 10% do que o aluno aprendeu durante o ano, sendo que essa perda chega a 15%, a perda maior é em escrita, depois matemática e depois leitura. Porque geralmente se confundem as férias escolares com o abandono total das atividades cognitivas. E aí você tem um grande problema, ou dois grandes problemas, né? Eu acho que é o problema físico mesmo. O que vai acontecer? As férias que os alunos têm hoje não são mais iguais às férias que a gente tinha um tempo atrás, né? Eu separei alguns elementos aqui. O que mudou nessas férias? Primeiro, acho que foi a perda da rua. As crianças... Eu ia perguntar, hoje você tem o celular, quer dizer, a criança vai se ocupar muito, já se ocupa hoje, né? A gente falou já esse assunto, e com excesso usando o celular. Nas férias, então, é celular 24 horas mais alguns minutos. E aí? Isso é fundamental. Então, a perda da rua, quer dizer, as crianças não vão mais para a rua, a não ser em casos específicos, elas ficam em casa, a maioria delas trancadas no quarto. Se perde a rotina de acordar e dormir. O uso do celular e das redes sociais é o elemento mais importante. E eu tenho que alertar para uma coisa que vai acontecer agora nas férias. As crianças começaram a mexer em site de aposta. Tá? Esse problema é muito sério. O que essas plataformas, esses sites fizeram? Eles estão contratando influenciadores mirins a partir de 6 anos de idade para incentivar, obviamente se são influenciadores mirins, incentivar as crianças a mexerem com apostas na internet e sem supervisão dos pais. Esse fenômeno já está acontecendo e nas férias vai ser um prato cheio, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, nunca é demais lembrar, ela diz que crianças com menos de 2 anos não podem ter contato com telas. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas. E dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas. Mas um contato com qualidade das telas. Agora, dificilmente nós conhecemos alguém com 15 anos que fique 1 hora, 2 horas só por dia em frente às telas. Então o prato cheio, o grande problema dessas férias, como já tem acontecido nos últimos anos, e eu acho que vai se intensificar, é a criança perder totalmente a sua rotina e cair no uso excessivo das redes sociais, com esse risco dos sites de aposta. E só um detalhe que o Vonei falou, é muito séria essa questão, até citar aqui o nome do jogo do Tigrinho, que os influenciadores, eles ganham dinheiro. E eles ganham, eles recebem para fazer a propaganda um jogo que ganha. Então o que acontece? Influencia as pessoas a apostarem, achar que ganha. Porque eu estou dizendo isso, a gente falou aqui, não deu tempo de noticiar, do caso da enfermeira de Piracicaba que tinha sumido. O pessoal achou estranho, ela sumiu, a enfermeira, deu a cabeça boa e voltou. Aí ela revelou que ela estava devendo 25 mil no jogo do Tigrinho,
ficou com vergonha de falar para a família e decidiu, num destempero, fugir e voltou para casa. A que ponto chegamos, hein, Vonei? Como fiscalizar isso se você tem adolescente naquela idade que acha que sabe tudo e de repente o pai tá jogando com os amigos online e de repente pode estar um problema sério? Como... Só completando o seguinte, nós temos que ter regras para essa tal de internet, porque senão é esse tipo de coisa que vai e como ele falou, né? também foge da rotina, né? O aluno, ele levanta cedo, aí ele vai dormir 2 da manhã, depois tele voltar na rotina quando voltam as aulas, uma recuperação difícil. Viu como é que eu sofro aqui? Você tá tentando falar faz 5 minutos. Não, mas é legal essa conversa, e tem todo sentido. Então, assim, ó, a gente busca muito na escola o conceito do que é o abandono da criança. E muitas vezes a gente acha que o abandono da criança é não ter os pais por perto. Então você olha uma criança de rua abandonada, mas a própria psicologia e a pedagogia também entendem que o abandono da criança não tem a ver com a presença física do pai ou não. O abandono da criança se dá pela falta de imposição de limites. A maior dificuldade na educação dos filhos é impor limites. Isso aí é para qualquer grupo, para qualquer classe social. Então, o que é o grande risco? Em qualquer período, mas nas férias isso vai se intensificar. É essa criança ficar totalmente sem nenhum tipo de regramento em casa. Então acorda a hora que quer. A gente percebe quando as crianças voltam das férias, alguns casos, então essa perda, imagine que você tem uma perda de 10% do aprendizado cada mês de férias. Imagine o trabalho para a gente retomar isso no retorno das férias. E uma outra coisa que é fundamental, um outro elemento que é fundamental, um outro fator, diz respeito à questão física, inclusive, da criança. A gente percebe que as crianças voltam com maior dificuldade de mobilidade. Os professores de educação física, eles começam a sinalizar isso, começa a ter criança torcendo o pé com mais frequência no retorno. Por quê? Porque eles ficaram em casa trancados. Ficou ocioso. Então, o desafio nosso dos pais aí, qual que é? É estabelecer, é claro que ninguém está dizendo que precisa escolarizar, ter aula nas férias, não é nada disso. Mas a criança tem que ter uma rotina em casa, porque senão depois vai atrapalhar. Então, por exemplo, a criança que fica até as 5 horas da manhã jogando videogame, o que é normal, o que acontece em muitos casos, vai se tornar um problema depois no retorno da escola. Então, muitas vezes fala assim, as crianças não gostam muito da escola, né? Então, por que não gostam? Porque a rotina da família é diametralmente oposta da rotina da escola, às vezes. Então os pais, eu acho que têm que tomar um cuidado de criar isso, impor limites para aquilo que vai acontecer nas férias. Teria que criar, cria uma regra, porque muitas vezes o pai e a mãe falam, tá de férias, pode, né, ficar jogando até mais tarde, pode dormir até mais tarde. Só que o seu aluno entra às 7 horas da manhã, ele vai demorar uns 10 dias para pegar no tranco. Então assim, não pode ter um abandono das atividades físicas e cognitivas. Esse é o grande elemento. E aí, às vezes a gente pensa assim, mas é difícil e tal. Mas é uma questão de organização. Está mais vinculada à questão da educação e dos limites ao filho do que as condições mesmo. Se você pegar uma cidade como a Americana, tem um monte de coisa para se fazer fora de casa. Você tem o teatro que está funcionando, você tem um monte de praças. É impressionante a quantidade de praças que tem em Americana e elas estão em boa condição. Para quê? Para jogar futebol, para brincar. Parquinho tem em todo lugar. Então, na verdade, vai mais da organização do pai em tirar a criança de dentro de casa, dar uma rotina física para ela. E nesses estudos. Você tem um jardim botânico, parque fora outras coisas. Exatamente. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de organização do que de falta de condições. Nesses estudos que apontam o chamado efeito verão, que é a perda de aprendizagem da criança nas férias, países desenvolvidos, o que eles fazem? Eles pedem para a escola orientar as famílias com atividades cognitivas. Agora, o que acontece? As perdas são maiores nas classes mais baixas, o que indica que aquilo que se faz nas férias pode ser pior, como, por exemplo, um abandono de atividades culturais, como teatro, como cinema, como atividade ao ar livre, como atividade acompanhada pelos pais, então a perda é maior, mas tem perdas que são menores e pode até ter o efeito contrário. Então, uma das preocupações que as famílias precisam ter é não ter programação com os filhos, apenas programações de ir para restaurante ou sair para comer.
Mas é muito importante a visita a museus, por exemplo. É uma coisa que a gente não vê as famílias fazendo, ou vê muito pouco, e isso melhora o potencial cognitivo das crianças. Está tendo super exposições em São Paulo, muitas vezes a família sai daqui e vai para São Paulo. O MASP, por exemplo, está com uma exposição incrível e que está lá. Tem dia que nem cobra. Então a grande questão é uma questão, os pais precisam se organizar, porque os pais são responsáveis pelas crianças. Então, mas o estar de férias não é abandona tudo e faz o que quer. A gente não pode desligar da atividade cognitiva das crianças, porque depois, obviamente, vai se pagar um preço. Né? E esse clube de férias, ele ajuda? Professor? Ajuda. Então, assim, eu peguei a lista do que os outros países fazem e as escolas mandam uma série de orientações. Então, tem várias. Então, às vezes, a colônia de férias na escola é muito boa, porque se o pai não está dando conta e não tem tempo, não consegue se organizar, as escolas estão preparadas, praticamente a maioria das escolas tem colônia de férias, em que a criança vai lá e faz atividades com os colegas, atividades que são atividades cognitivas e físicas. É uma saída. A outra, esses clubes são fantásticos porque a criança não fica sozinha no quarto. Ela convive com outras crianças. E aí tem mais uma série de atividades. Nós lá no Colégio Antares, inclusive para quem quiser, a gente está disponibilizando hoje no Instagram do colégio uma lista de livros para todas as idades, para que o pai que não tenha tempo, que não saiba fazer, possa entrar lá e comprar livros para que a criança leia. Então clube de leitura, colônias de férias, passeios culturais, atividade no parque e leitura são fundamentais para a criança não perder o contato com aquilo que ela estava desenvolvendo na escola. E que muita gente não pensa também a questão física, como você frisou. Porque, quer dizer, o que é legal, como falou, vai fazer caminhada, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, porque mais tempo fala, opa, tô de férias. Aí fica, literalmente, como a gente fala, né, com a bunda no sofá, jogando, e aí também tem problema de saúde, vai comer mais. Aí, como você falou, muita gente não pensa nisso, porque quando tem a rotina, tem a aula de educação física. Férias e aí, quer dizer, como fazer para criar esse mecanismo também, Vonei? Eu digo assim, de novo, não deixar o filho sozinho, abandonado em casa. Né? Então ele pode estar sozinho em casa, mas tem que ter regramento, tem que dar limites para as férias também. Uma das coisas que a gente sugere muito é que as crianças, não é nada demais, mas que as crianças ajudem nas tarefas domésticas. Parece que é uma coisa boba, mas a tarefa doméstica ela é fundamental. Então assim, ela te dá regra, ela te dá horário, responsabilidade, ela faz você tomar mais cuidado com as coisas, porque você sabe que vai ter que ajudar a limpar depois. Ela tem uma ideia de compartilhamento com as outras pessoas da casa, uma ideia em que todo mundo compartilha, então rompe com essa ideia individualista. Então, assim, eu acho que cada família tem que se organizar de um jeito. O que não pode fazer é ligar o automático e deixar a criança em casa como se nada tivesse acontecendo. O grande vilão dessas férias vai ser o celular. Então, celular e telas com certeza. Uma ideia também seria como os pais programarem as férias de trabalho no mesmo mês das férias. No mesmo mês. Mas isso, quando começaram as férias no hemisfério norte, a ideia era essa. Só que o mercado está tão flexível que a gente vê hoje que essa coisa de um mês, cada vez é menor isso. A gente percebe que o mercado de trabalho já não consegue mais. Eu mesmo não consigo ficar com os meus filhos nas férias. Mas de qualquer forma, tem que sentar com eles e criar um regramento, discutir com eles algumas coisas. E criança é assim, né? Ela vai muito pro celular porque não tem outra coisa para fazer. É meio cômodo. Que a gente empurra o celular para a criança. Antes não esqueça a minha calóia, agora não esqueça o meu celular. Então, assim, e um cuidado especial, assim, obviamente as crianças vão usar com o horário, mas principalmente acompanhar o que a criança está usando no celular. E não adianta dizer que se passar na frente dela e ela com o celular eu estou acompanhando. Acompanhar não é olhar para a criança, porque você não sabe onde ela está. Ser um fiscal meio... Tem que entrar lá, as plataformas permitem você acompanhar o conteúdo que os filhos estão acessando. Isso não é difícil de fazer e tem que acompanhar. Novamente, eu acho que o maior vilão são as redes, mas a bola da vez são os sites de aposta, né? Os jogos já tem um nome, né? Jogos de azar. E que ponto chegamos, hein? Que ponto chegamos? E a criança, hoje tem adolescentes que têm acesso a cartão de crédito. Mas é porque é uma terra sem lei, não tem lei. Porque muitas vezes o pai dá o dinheiro, como ele falou, permite um cartão de crédito, você pode comprar X,
por mês, tipo a mesada modernizada. Vamos dizer o seguinte, pai que dava uma mesada antigamente dava em dinheiro, hoje libera uma cota no cartão de crédito e esse é o problema. E nós pais somos os culpados. Sim, porque os nossos pais, eles não, a educação que a gente recebeu não foi essa. Mas não, tem que democratizar, tem que ouvir a criança. Tem certas coisas que é sim ou não. E outra coisa, eu acho que assim, a reflexão que a gente faz é que a nossa geração fez muita coisa errada na educação dos filhos. Eu não estou querendo, mas a gente está fazendo muita coisa errada na educação. A gente precisa assumir isso para melhorar, porque nós vemos de décadas anteriores que a gente passou por dificuldades, passou por problemas, e hoje nós queremos dar tudo para os filhos, e não é assim. Isso vai fazer mal para quando essa criança ficar adulta, e talvez acontece o que hoje? O excesso, quer dizer, o excesso de liberdade, mais de ou liberdade, e não é nem porque a liberdade não é fazer o que você quer. Senão você vira escravo do desejo, você só faz aquilo que por impulso te dá vontade de fazer. Só que assim, é impressionante como nós esquecemos como as dificuldades fizeram bem para a nossa vida. Porque se a gente refletisse mais sobre isso, a gente deixaria o nosso filho com mais limites e não se preocuparia tanto com esse prazer instantâneo que não significa absolutamente nada. O que a gente vai ver no futuro é um adulto, e isso já está acontecendo, ansioso e depressivo, porque ele não aprendeu a passar por dificuldades, e a culpa é da nossa geração. E não sabe tomar iniciativa. Sabe que eu, nesse papo, acabei de descobrir uma coisa, que meu pai, eu achava que era falta de dinheiro, mas eu percebi que ele era um sábio, comprou televisão quando eu tinha 8 anos. Então ele tinha isso. Mas agora a gente o meu era falta de dinheiro. Agora a vara, o anzol, a linha, a minhoca, pesca e toca. Então, Come, filhinho. E dá pro filho pronto. Ele não sabe fazer absolutamente nada. Já dá o peixe frito. E aí e a ideia de felicidade, né? A gente acha que o filho tem que estar sempre feliz. Lançaram um filme agora, recentemente, Divertidamente, o 2, que é um filme que vale a pena assistir, porque ele mostra que todos os sentimentos que um adolescente, por exemplo, tem, o tédio, principalmente o tédio, mas a ansiedade, são sentimentos importantes e que ele precisa aprender a controlar e não acabar com esses sentimentos, né? Então, acho que a grande lição, acho que as férias é isso, é o momento da gente se aproximar dos filhos, criar uma rotina com eles, fazer uma discussão do que é importante e assumir o papel nosso, que é um papel super difícil, talvez o mais difícil da sociedade, que é educar, né? E só para encerrar, quando a gente fala isso, tem a questão da acomodação, porque o pai muitas vezes fala, tá em casa, tá seguro, não tá no celular, então não tá na paz. Não tem mais e pelo lado pode ser um efeito totalmente contrário, é isso? É isso, exatamente isso. Estar em casa no quarto não é sinônimo de segurança. Aliás, eu costumo dizer sinônimo de preocupação. Eu costumo dizer que o maior risco hoje de uma família é deixar o filho trancado no quarto. Ô, Ronei, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado por você. Até daqui 2 semanas, né? São sempre assuntos legais. Eu chego em casa, minha mulher fala, a entrevista hoje foi super legal. Que legal. A gente volta segunda-feira a partir das 6:30 da manhã. Bom final de semana para todo mundo.